Amados irmãos, irmãs, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo esta gravação, este vídeo, mas vim aqui para lhe trazer mais uma palavra do Senhor para a sua meditação, edificação, né, e evolução, porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos trazer uma evolução, a transformação nas nossas vidas, a cada dia que nós nos dedicamos em meditar nela, né, em ouvir e em praticar, porque é aí que nós somos aperfeiçoados, não só em ler, em ouvir, em conhecer, mas em examinar e praticar dia após dia. Estive sumida por uns tempinho aí, mas não estava muito bem de saúde, porém Deus, ele foi misericordioso e estou aqui. E ontem eu estava numa reunião, enquanto a reunião não começava, eu abri a minha Bíblia e comecei a meditar no livro de Jonas. Eu gostaria de trazer uma palavra, né, que nós neste dia possamos aprender juntos. Mas o Senhor foi ministrando algo no meu coração e eu gostaria de deixar para a todos os amados neste dia, tá bom? Então vamos começar aqui só por alguns versos, no primeiro capítulo de Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabias os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer volta o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
Nós já ouvimos, irmãos, muitas pregações a respeito da história de Jonas. Jonas não é uma história pouco conhecida, ela é muito conhecida, mas ontem meditando, me veio à mente, né? Ali o Espírito Santo falando comigo. Vem a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, como um profeta do Senhor, é levantado ali e Deus dá uma ordem a Jonas. Deus pede para Jonas se levantar. Primeiro se levanta. Ele fala: levanta-te e vai. Então, a palavra do Senhor, ela veio ao profeta falando: levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela. E ali eu parei para meditar. Por que que Jonas não quis ir a Nínive? Eu fiz uma pesquisa breve e nessa pesquisa diz que Nínive era uma cidade que ela praticava uma maldade extrema. Ela era extremamente violenta. Em Nínive, a justiça, ela não existia. A justiça, ela era praticada na base da maldade e outra da injustiça. Sabe? Ela se tornou contrária. O que era justiça, né? Era tratado de forma injusta. Além da maldade, né? O estudo ele diz que Nínive ela era violenta, violenta. E Jonas, ele tinha Nínive como a cidade inimiga do teu povo, do povo de Deus, do povo de Israel. Então, para ele, Nínive, eu ir e eu ainda entrar em Nínive, numa cidade completamente violenta ao extremo, e clamar contra ela. Porque às vezes, irmãos, vamos parar para ser sincero, é muito mais fácil a gente chegar num irmão e declarar bênção pro irmão. Falar, ó, Deus manda eu te dizer, Deus falou comigo para eu vir aqui te falar que ele vai lhe abençoar, que ele te ama, né? Que te vai... Agora, eu quero ver a coragem de Deus levantar você hoje, falar com um profeta dele e falar assim, ó, vai lá e fala que está errado, fala que eu vou matar, entre 40 dias eu vou matar, eu vou exterminar, eu vou destruir, porque a sua maldade subiu. E não é a primeira vez que Deus ele fala isso. Ele fala assim, ó, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Existe uma palavra na Bíblia que vai falar assim, se eu não me engano, foi na cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus ele vai dizer assim, os anjos vai dizer a Abraão, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu as minhas narinas. Irmãos, o pecado tem cheiro para o Senhor. O teu pecado e o meu pecado tem cheiro para o Senhor. O pecado do mundo tem cheiro para o Senhor e sobe até as narinas do Senhor. Não pense que você está pecando escondido, por que não? Porque Deus vê. Mas também não pense que você está pecando, Deus vê, uma hora você vai parar, quando você quiser você se arrepende, ou você para, ou você luta, né, para parar, porque a questão não é a luta, a questão é que tem pecado que se a gente não tiver Deus, não colocar Deus, o Espírito Santo para nos ajudar, a gente não consegue a libertação, porque a libertação só veio através de Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus, da tua atuação. Mas aí a gente, não, um dia eu paro, vai levando, assim, vai falando e continua pecando e achando que o cheiro do teu pecado não tá subindo na narinas de Deus. Tá subindo na narinas de Deus o teu pecado. O pecado do mundo, dos dias de hoje que nós temos vivido, tá subindo na narinas do Senhor. Assim como subiu. Ó, a malícia subiu até a minha presença. O teu pecado sobe até a presença do Senhor, porque além de ver, sobe. É que nem adoração. A sua adoração, Deus não vê só a sua adoração, mas a sua adoração chega aos céus. Eu costumo falar, Senhor, que minha adoração chegue como perfume,
cheiro suave, agradável ao Senhor. Então não é só o ver, mas é o sentir. Deus também sente. Sente cheiro, sente ira. E subiu a malícia. Porém, Jonas, já sabendo como era Nínive, e também com medo, raiva do que aquele povo praticava, porque, vamos ser sinceros, quando nós nos deparamos com nossos inimigos, o que eles fazem contra nós? A calúnia, a blasfêmia, o julgamento, apontamento, a mentira, as traições. A gente olha, a gente quer o quê? Não, Senhor, vai lá. Vai lá, mata eles, destrói ele. Quantas pessoas não faz oração assim? Faz. Jonas se encontrava nesse quadro de vida, sabe, de história. Olhou para aquele povo e falou assim: aquele povo que pratica a iniquidade? Não, eu ir lá, a maldade deles, porque, gente, a gente tem medo de ir. A gente tem medo de ir na frente daqueles e falar o que Deus manda falar, porque às vezes Deus, ele não quer usar outro, ele quer usar justamente você para falar com seus próprios inimigos, que era o caso aqui de Jonas. Deus queria que ele mesmo fosse falar com os próprios inimigos da cidade, do povo de Israel, do povo dele, e ele clamasse contra aquela cidade. Então precisava de muita coragem. E aqui ele vai falar assim, ó, que Jonas, ele vai, foge para trás, pega um barco, paga ali a sua passagem e foge para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele fez uma escolha, uma decisão, tomou um ponto de decisão. Qual foi o ponto de decisão? Entre obedecer a Deus, ainda que fosse ir na presença do seu adversário e clamar contra ele, Jonas preferiu se esconder. Não ir. Ele até se levantou, mas foi para ir não foi para ir não. Foi para fugir. Foi para ir para longe da presença do Senhor, mas não há nenhum lugar que você vá, que você esteja escondido e longe do Senhor. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Tentou, mas não conseguiu. O Senhor fez, sabe o quê? Mandou no mar um grande vento, tão grande, mas tão grande, uma tempestade tão grande que o barco estava quase partindo ao meio, quase se quebrando. Só que sabe o que acontece? Jonas, ele pensou tanto, ele ficou tanto com medo, ele não queria que aquele povo, na verdade, fosse alcançado pela misericórdia de Deus, porque mais à frente, se você ler o livro de Jonas, que é pequenininho, vai dizer que ele não queria que aquele povo fosse alcançado com a compaixão, com a misericórdia, com o perdão do Senhor. Ele vai declarar aqui, ó, no capítulo 4, verso 2. Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha quem Deus é. Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, e ele se arrepende do mal. Sabe por que ele falou que Deus se arrependia do mal? Porque Deus já tinha dado um decreto para Nínive, o povo de Nínive. Em 40 dias eu vou destruir vocês e toda a cidade por conta do pecado de vocês. Só que Nínive faz o quê? Nínive se arrepende. Rasga suas vestes, se veste com panos grosseiros, começa a fazer um jejum ao Senhor. E não é jejum só eu e minha filha come, não. É eu, minha filha, meu bebê, meu animal, meu gato, meu cachorro, minha vaca, tudo que tinha naquela terra. Falou, vamos fazer jejum aqui. Ninguém come.
Ninguém come aqui, vamos nos vestir, vamos nos prostrar, vamos nos arrepender. E outra, não é só isso não. Ele falou assim, vamos nos arrepender do mal que praticamos, parar de fazer para ver se Deus tem misericórdia de nós. E Deus olhou para Nínive. Tá aqui em Jonas 3,10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, se converteram, se arrependeram e em obras pararam de praticar o que praticavam. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Porque Deus, ele não rejeita o coração quebrantado. Não rejeita, meus irmãos, um coração quebrantado. Deus não é assim. Deus, ele não faz dessa maneira. Não, Deus, ele não age assim. Ele não rejeita, ele não é como nós, porque Jonas queria que Deus fizesse juízo. Jonas queria que Deus fizesse ele comer o pão ali, ferisse eles e tratasse eles pior do que eles chegaram a tratar as pessoas que ali naquela cidade morreram por conta da violência deles. Da violência. Só que tanto assim, foi tão frustrante para Jonas o perdão de Deus para aquele povo. Foi tão frustrante que Jonas quis morrer. Quis morrer. Só que teve, olha a atitude de Jonas, voltando só um pouquinho para falar a respeito dessa fuga de Jonas, que ele entra no barco de pessoas que adoravam outros deuses. Olha para isso, onde se mete. Quando não obedece ao Senhor, por medo do adversário, por raiva, por ira, por querer que eles sejam ali punidos por Deus com grande dor por conta de toda a sua maldade. Não querer fazer a vontade do Senhor. Ele entra no barco onde as pessoas adoram outros deuses, causa uma grande tempestade, porque Deus falou, oi? Eu te mandei para ir para um lugar, você tá indo para outro, peraí que eu vou causar uma grande tempestade no meio do mar. Eu quero ver se você não vai fazer o que eu lhe ordenei. E aí ele fala assim, que fez uma grande tempestade, o barco quase quebra. Aí aqueles homens não sabiam o que estava acontecendo. Jonas estava fazendo sabe o quê? Dormindo. Tô me importando só comigo. Tô fugindo. Entrou num profundo sono. Aí sabe o que acontece? Eles começam a se perguntar, orar aos deuses dele, não resolve nada. E de repente vê Jonas, começa a acordar Jonas, tira a sorte para saber quem foi, quem é, porque para eles tinham que tirar a sorte. Mas na verdade tudo ali foi Deus para revelar, porque não adianta. Se você está no barco errado, está fugindo, você entra. Porque tem muito isso, meus irmãos. Tem muita gente que a gente não sabe de onde vem, como saiu. Tá? Até ministerialmente. Chega o irmãozinho lá, não sabe de onde saiu. Ah, não, saí do ministério, vim pra cá, porque, né? Ai, quero adorar a Deus com você. Não sabe por que saiu, da onde saiu, como saiu, se foi ordenado por Deus, se tá debaixo da bênção, se não tá. Aí entra no barco, causa tempestade, faz com que as pessoas daquele barco percam tudo, porque a Bíblia vai dizer que eles começaram a jogar para poder aliviar o barco, para o barco não quebrar, não afundar, começaram a jogar suas coisas. Tudo que tinha naquele barco, os itens, eles começaram a se desfazer, a perder tudo que tinha, todo produto que tinha ali, eles começaram a jogar fora. Às vezes as pessoas estão perdendo coisas, mas é por quê? Porque você não está obedecendo ao Senhor. Porque você não está no lugar que Deus mandou você ir, que Deus te colocou. Aí você começa a fazer, entra em outro lugar, entra no barco de outras pessoas, começa a fazer essas pessoas perderem tudo que elas têm por desobediência. Causa um mar revolto, porque às vezes você também está no mar revolto e você não está entendendo. Senhor, por que eu estou passando por esse mar revolto? Meu Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por essa provação. Tem dois caminhos. Ou é tu que está fugindo, e é tu que está causando tudo isso na vida dos outros. Ou é outras pessoas que estão aí com você
Quem entrou no teu barco e não era para ter entrado. Deus não mandou, Deus não deixou, Deus não ordenou. Não foi essa a ordem do Senhor. Aí começa a fazer todo esse burburinho, toda essa tempestade acontecer. E ali eles descobrem que é Jonas e perguntam, Jonas, depois que Jonas está dentro do barco, eles perguntam, Jonas, quem é você? De onde você vem? Que cidade tu é? Para onde você está indo? Coisas que eram para eles antes mesmo de deixar Jonas entrar, perguntar, a gente pergunta quando está dentro. E é assim. E falo com propriedade por experiência própria. Por quê? Porque na hora que conhece, que nós conhecemos ou que as pessoas chegam, a gente quer abraçar, a gente, nossa, não vem pra cá, quer se achegar, quer incluir. Depois que tá dentro, nós pergunta quem é você? Pra onde você tá indo? O que que você quer? É aí que nós vamos descobrir. E é aí que a gente já tá na tempestade. Então, irmão, se atente, pergunta antes, veja antes. Se você é o profeta que vai anunciar a mensagem, obedeça. Obedeça. Não tenha medo do adversário, não obedeça. Obedeça. Meu irmão, obedeça. E aí, sabe o que acontece? Eles pegam, descobrem que é Jonas. Jonas explica tudo pra ele. Fala, olha, eu sirvo ao Deus do céu que criou o mar e a terra seca. E aí, meus irmãos, prestem atenção. Quando ele fala isso, eles começam a temer mais ainda. Eles adoravam outros deuses. Mas quando fala do Deus de Jonas, começa a temer porque você fez isso com a gente, porque você fez isso com a gente. Que agora que nós vamos fazer? Ele fala assim, ó, lança-me no mar. Só vai parar quando vocês me lançar no mar. Aqueles homens tentam outra providência, outra coisa, outro jeito, traçar outro caminho. Não, vamos remar mais rápido, mais forte, vamos tentar chegar até a areia da praia para que a gente não lance, porque ele sabia que a tempestade, daquele jeito, lançando ele, eles iam morrer. E eles não queriam ter parte no sangue da vida de Jonas. Eles não queriam. Às vezes nós estamos aqui vendo a tempestade, descobrimos o que é, a gente quer segurar, a gente quer transformar, a gente quer ajudar, a gente quer estar ali. A gente quer fazer pela pessoa, a gente quer remar, quer deixar, não, eu vou deixar você num lugar seguro e depois nós vamos partir, não. Mas não, o próprio Deus provocou como consequência, né, de Jonas ali, para Jonas, que queria fugir da presença do Senhor, desobedecendo a ordem dele. Que aquele mar estivesse revolto, que só pararia quando lançasse ele no mar. Então, depois da tentativa daqueles homens, daquelas pessoas que estavam naquele barco, frustrado, ele joga. Ele joga, mas ele joga antes de jogar orando. Senhor, não tenho parte. Ele veio fugido daqui, eu não tenho parte. Ei, se tem alguém fugido aí que tá causando uma tempestade na sua vida, joga, lança ao mar. Lançar uma que a tempestade não vai passar, não. Eu sei que você tá sentindo, você tem um coração muito bom, mas lança ao mar, ora ao Senhor. Eles oraram. Eles oraram ao Senhor de Jonas e falou: nós não temos parte, não cobre de nós o sangue dele. Para eles, Jonas ia morrer. Jogou, ia morrer. Não tinha outro caminho, não tinha outra questão, outra solução. Aí sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece que eles lançam Jonas ao mar. Faz a oração. Eles ficaram tão assim que eles ergueram até um sacrifício. Eles, sabe, fizeram ali uma promessa diante de Deus, ergueram altar, adoraram ao Deus de Jonas, ao Deus do céu, criou céu e terra, mar e tudo. Sabe, por conta, fizeram votos por conta do sentimento deles por ter jogado Jonas, porque eles não eram assassinos. Não queria pagar ali pelo preço do sangue de Jonas, o temor que eles estavam tendo pelo próprio Deus de Jonas. E aí, sabe o que ele fez? A palavra vai dizer: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No capítulo 2 vai falar sobre a oração de Jonas. Jonas descendo ao mar, Jonas testificando, sabe, que as plantas do mar cobriram a cabeça dele, que ele desceu no mais profundo. Que ele desceu e que ele estava ali nos portões da morte. Mas naquele momento ele lembrou do Senhor e ele orou ao Senhor. Ele fez uma oração ao Senhor. E o Senhor escutou a oração de Jonas.
e fez com que o grande peixe, ó, o Senhor vem à salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Em terra seca. O Senhor não poderia ter feito e ter permitido que os homens chegassem em terra seca ali no barco e deixasse Jonas para seguir o caminho em mar calmo, numa maré calma, seguindo o caminho deles? Poderia, mas Deus queria com que Jonas experimentasse do poder dele, da correção dele. Queria que Jonas visse a consequência da desobediência, vivesse na pele. Porque Deus volta a Jonas pela segunda vez e fala: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus ainda deu a Jonas mais uma oportunidade para acertar, depois de provar o preço da desobediência. Deus ainda vai te dar uma oportunidade. Se você está fugindo, se Deus está falando para você falar, para você fazer, para você ir, para você se posicionar e você não está se posicionando, está desobedecendo, o mesmo Deus que faz você experimentar da consequência, causa uma grande tempestade para você sentir na pele. O poder dele, lembrar dele, porque Jonas lembrou e teve temor e pediu para Deus socorro na sua oração dentro da barriga do grande peixe enquanto descia as águas do mar revolto. Ele lembrou do Senhor. Aí ele quis obedecer. E é bem assim mesmo, viu, irmãos? A gente desobedeceu, começa a colher as consequências, o choro da alma, a amargura, as consequências, nós arrepende. Nós vemos que Deus estava certo, reconhecemos que Deus estava certo, oramos, nos arrependemos, queremos voltar para o caminho certo. E Deus, ele é tão bom que ele dá essa oportunidade, essa chance. Não só para Jonas, mas ele também deu para mim recomeçar. Para me fazer o que ele quer que eu faça. E ali ele vai e sai para a cidade de Nínive. E fala assim, ó, que a cidade de Nínive era muito grande, de 3 dias de caminho. E quando Jonas começa a entrar na cidade de Nínive, aqui no capítulo 3, verso 4, ele fala assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele começa a falar na cidade, a andar e falar para a cidade inteira. Imagina, a cidade violenta, ele gritando e falando. Só que os homens de Nínive creram em Deus. Proclamaram o jejum que eu falei. Que aí entra o que eu falei lá atrás. O rei de Nínive rasga as vestes, se veste com panos grosseiros e jejuma. Não foi só uma pessoa e outra, foi todos daquela cidade. Entraram em arrependimento. E Deus não fez o mal que tinha anunciado que faria através da vida de Jonas. E Jonas fica irado, fica daquele jeito, porque Deus salva a cidade, Deus não faz o mal, e aí Deus dá outra experiência, porque Deus, ele quer que você sinta na pele o que ele sente. Às vezes, pare de reclamar, para de chorar pelas as consequências e pensa no que Deus está te ensinando, está te fazendo sentir, porque às vezes ele quer que você sinta na sua pele o que ele sente. O que ele sente. Nós estamos muito no nosso eu, irmãs, nosso eu. E pouco no quesito de empatia, até mesmo por Deus. Quer o quê? Se pôr no lugar dele. Ele gostaria de ter uma pessoa como você? Você gostaria de ter um filho como você? Você gostaria de ser Deus, ter todo o poder e você falar para você, ter um filho como você aí, que ele tá falando e você não está obedecendo? Você gostaria? A gente não gosta dos nossos filhos, gente. Nossa, eu sou mãe. Quando minha filha me desobedece, gente,
Olha, eu fico irada demais, eu fico chateada. Tem momento que eu, meu Deus, não tem jeito, dá vontade, olha, de exterminar. Tem na hora da ira, dá vontade de tudo. E você acha que com Deus é como? É como? Mas ele é muito misericordioso e compassivo. E tem muita paciência. Muita com a gente. Bondoso. Longânimo. Benigno. Se arrepende do mal que ele mesmo determinou. Ele falou, não vou fazer não. Porque eles pararam de fazer, eles se voltaram para mim. Se volta ao Senhor. Se você não quiser viver a ira do Senhor, se nós, igreja, ou nós, igreja, eu coloco nós, igreja, porque dentro da igreja também, viu? Tem igreja que compactua com o erro, tá? Tem igreja que aceita o pecado. Assim como também lobos em pele de cordeiro estão dentro da igreja, viu? Como é que fala? O trigo e o joio, tem um joio, o joio se arrepende, viu? O lobo se converta. Sabe por quê? Porque senão você vai experimentar da ira do Senhor. Mas se houver arrependimento, mudança de hábito, de ações, de obras, se voltar ao Senhor, ele pode, se arrepender do mal que anuncia, viu? Que ele anuncia que vai ter na sua vida, sobre a tua casa, sobre esta nação, viu, igreja? Se atente, acorda, desperta. Aí Deus dá mais uma experiência. Aí Jonas reclamando, Jonas senta fora ali da cidade, fica olhando a cidade, espera para ver o que Deus vai fazer, porque ele ainda estava esperando o que Deus vai fazer na cidade. Entendeu? E ali ele arruma uma tendinha e tal, e Deus faz crescer. Aqui a minha versão fala aboboreira. Deixa eu ver como é que é. Uma planta que Deus faz crescer. Aqui, ó. Deus... E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Isso. A qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou. Jonas sentou e falou, nossa, cresceu. Sabe, aqui, ó, uma planta, uma árvore, nossa, o sol, para me ajudar, olha, para poder me proteger aqui, amém. Jonas dorme. Quando é no outro dia, Deus faz com que essa aboboreira seja ferida e ela morra. Aí Jonas fica com raiva. Raiva de novo. Dá raiva de Jonas. E Jonas fala, eu quero morrer. Melhor que meu morra. Aí Deus chega e fala assim, Jonas, pois bem, tu ficou com raiva por conta da planta que fiz crescer, porque eu mandei um vento e um sol ali, aquele vento quente, tu quase desmaiou e a planta não estava mais para lhe proteger, para poder fazer nada por você, não é mesmo? Tá certo. E tu ficou ali com raiva, não foi? Pois bem, por um acaso tu ficou com raiva, se compadeceu da plantinha que morreu, que estava ali para poder, né, fazer a sombra, te ajudar. Agora, por que que eu não posso perdoar Nínive? Ele vai falar assim, ó, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Quando ele vai falar desses homens, está falando de crianças. Mais de 120.000 crianças. Você quer que eu destrua a cidade por conta dos homens, dos pais, né, dos malfeitores, daqueles que são terríveis, sendo que crianças inocentes estão dentro dessa cidade, afora os animais que não têm nada a ver com essa maldade, estão ainda sendo produzidos e crescendo ali, e tu quer que eu destrua tudo, não tenha compaixão deles, por conta dos adultos, por conta de uns, dos maus? Você tem compaixão de uma árvore, de uma planta, mas não tem compaixão daqueles que dependem? Daqueles que precisam da sombrinha também? Deus faz Jonas meditar. Deus faz Jonas sentir na pele dele. E às vezes, irmãos, Deus está permitindo situações e coisas para você sentir na pele
o que ele sente, para você entender o que ele está passando e o porquê ele tem misericórdia, porque ele perdoa, porque ele tem compaixão. Então, neste dia que você escutar essa palavra, medita sobre ela. Pare e pense um pouco. Porque nós precisamos ser sinceros. Várias vezes eu meditei sobre essa palavra, porque várias vezes eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu tô sendo Jonas. E eu tô entrando na vida de pessoas, eu tô destruindo a vida dessas pessoas. Eu tô causando dores na vida dessas pessoas. E eu não quero ser Jonas mais, para onde eu devo ir. Me ajuda ali a obedecer. Me ajuda, porque o problema hoje da igreja, o problema do ser humano, não é nada mais e nada menos, meus amados, do que a desobediência. A desobediência, da palavra de Deus. A desobediência daquele Espírito Santo que fala com você, que tá te dando um direcionamento, tá pedindo pra tu ir lá na casa daquele irmão, daquela irmã, tá indo na casa do teu parente para falar com ele, para pedir perdão, ou para perdoar, ou para falar as verdades que você tá sem coragem de falar, está só escutando ou apoiando até mesmo o erro, a mentira, a conduta, a calúnia, a maldade, a difamação, a fofoca, tá apoiando. Está se acovardando de advertir, mas às vezes, olha que lindo, para refletir o que o Espírito Santo está dando agora. A advertência que tanto você está deixando de levar como profeta de Deus para seu adversário, para a cidade ou para uma vida que, meu Deus, vive de uma forma perversa e perigosa, pode ser a palavra de salvação da vida deles. Porque às vezes a gente tem medo de chegar lá e falar, você tá errado, isso não tá certo, a palavra de Deus não diz isso, que não sei o que, a gente tem medo do confronto. Mas às vezes, após você confrontar, você falar isso, e você se retirar, o arrependimento vai vir na vida daquela pessoa. Ela vai se arrepender, ela vai se prostrar, ela vai se voltar a Deus. Mas por falta da sua negligência, da sua coragem de falar, meus irmãos, continua no erro. Continua no erro. Por causa do teu medo, as pessoas estão lá continuando no erro. Porque Deus sabe que, às vezes, a palavra de confronto e de correção, como diz a palavra dele, Deus corrige a quem ama, vai gerar frutos de arrependimento, conversão e salvação. Muitas vezes não é na palavra onde a gente faz, carinho. Não, mas Deus te ama, viu? Não, se converte, viu? No seu tempo, tá bom. Não, eu te entendo. Deus tem misericórdia, eu vou orar por você. Não, às vezes Deus não quer isso aqui, não, Deus quer, acorda, tá errado, muda, vai perecer. Deus vai vir com um poder, porque era isso. Eu vou exterminar você, Nínive. Eu vou acabar com essa cidade. Eu vou lhe matar, eu vou matar todo mundo que tá aqui. Por conta do pecado de vocês. Às vezes é preciso, viu? Uma palavra como essa. Para que haja temor, tremor e arrependimento. Então não se acovarda, meus irmãos. Não se acovarda. Não se acovarda em falar. Não seja um covarde. Não fuja. Não entre em barco. Não aceite quem está fugindo no teu barco. Não aceite. Pergunte, questione antes. Saiba de onde vem, para onde vai. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Obedeça. Faça. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer sacrifício. A palavra de Deus fala assim, Deus, eu não quero sacrifício. A gente acha assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu falava assim, eu pensava que era assim, não, eu preciso obedecer, porque se eu não obedecer, eu vou pegar aquilo que eu conquistei na minha desobediência, eu vou ter que deixar, vou ter que exterminar, vou ter que sacrificar. Não, Deus tá falando assim, antes eles ofereciam sacrifício no altar, em forma de arrependimento, sacrifícios para Deus em forma de adoração e tudo mais. Só que Deus falou, eu não quero esses sacrifícios mais. Eu não quero que vocês venham aqui, que vocês ofereçam, que vocês vão para a igreja, que vocês cantem, que vocês louvem, que vocês adorem, que vocês façam um monte de coisa ali para mim, só que vocês não me obedeçam na prática. Vocês não me obedeçam todos os dias. Vocês não renunciem. Vocês não matem as suas vontades, seus erros, seus achismos na sua carne. Entendeu? Então,
Eu falo isso para os irmãos, tá bom? Medita nessa palavra, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo regar. Em nome de Jesus.